Fala rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta para mais um vídeo e agora para comentar aí algumas notícias que pipocaram nessa segunda-feira. O Vasco que vai ficar aí 11 dias sem jogar, esperando aí a próxima partida do Campeonato Brasileiro. Teremos aí a data FIFA que sempre atrapalha o Vasco na sua preparação. Vamos esperar aí até o dia 21, 10 dias para poder jogar contra o Internacional e terminar essa sequência desastrosa do Vasco. O Vasco que pegou nesses últimos 3 jogos aí, vai pegar no caso o Botafogo, que perdeu de 3-0, também pegou aí o Fortaleza, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, tomamos outra porrada de 3-0, e agora vamos pegar aí um time que está em ascensão, é a maior sequência de vitórias aí, de invencibilidade do Campeonato Brasileiro, né? O Internacional que vem bem ali na tabela, disputando para entrar ali no G4 juntamente com o Flamengo. Tivemos aí também a conquista da Copa do Brasil pelos mulambos, fazendo com que a nossa torcida ficasse cada vez mais chateada também com o que está acontecendo no nosso Vasco. Então vamos falar a respeito aí da venda do Palácio, né, que pode estar saindo do Colo-Colo e trazendo uma grana para o Vasco aí no final do ano. Também tem a entrevista do Pedrinho, que vai estar fazendo aí um apanhado de tudo que está acontecendo no Vasco nesta quinta-feira. E também o GE trouxe uma notícia aí que o Rafael Paiva estuda mudar o esquema tático ou algumas modificações de peças, né, no time para poder dar sequência nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente falar a respeito dessa situação, peço a você que está chegando agora, dá uma moral para o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Estamos com a meta aí de chegar de pelo menos a 3.000 inscritos até o final do ano. É uma meta simples, mas que vale muito para o nosso canal. Deixe o seu like, que é importante para divulgar o nosso conteúdo, e o seu comentário a respeito do que a gente vai falar aqui. O que você acha aí, o que está acontecendo no Vasco, se o Pedrinho tem culpa de tudo que está acontecendo, se o Paiva tem que sair, tem que mudar, ou ele tem que continuar para 2025. E também a respeito aí do Palácio, vale a pena vender esse jogador que não se adaptou aqui no Rio de Janeiro? Solta a nossa vinheta aí. Começar o vídeo, vamos falar a respeito aí do meio-campista Palácio, chileno de 24 anos, ele que havia aí uma expectativa enorme no futebol chileno, uma joia do Chile aí, mas não desencantou aqui no Brasil, veio muito jovem aqui para o Internacional de Porto Alegre, onde não saiu-se muito bem. O Vasco conseguiu contratar o jogador em 2022 aí por 8 milhões de reais, né, adquirindo aí 70% do passe do jogador. Foi uma das primeiras aquisições da SAF, né? O Vasco ainda era associativo, mas foi com o dinheiro da SAF que foi emprestado ali 70 milhões de calção ali, que o Vasco conseguiu trazer esse jogador. Ele que pelo Vasco ali fez 24 jogos e marcou apenas um gol, não se adaptou. Era um jogador que oscilava bastante, tinha jogos que ele entrava e jogava muito bem, se entregava bastante. Outros jogos, quando tinha a oportunidade de começar a partida, sumia completamente. Então o Vasco em 2023 ali conseguiu estar emprestando esse jogador lá para o futebol chileno, mais precisamente para o Colo-Colo, que no finalzinho, outubro, novembro de 2023, ele conseguiu ali comprar do Vasco 20% do passe do jogador, e esse ano aí ele deslanchou de vez, conseguindo aí conquistar o título chileno pelo Colo-Colo, né? Nesse ano de 2024 ele fez 41 jogos pelo Colo-Colo, marcando 12 gols e dando 10 assistências, uma temporada perfeita do jogador, indo para a seleção chilena. O jogador está se firmando na sua seleção natal, né? E despertou aí no meio do ano o interesse do Boca Juniors pelo atleta. Foi ali especulado que ele sairia no meio do ano. Houve uma guerra ali entre o Boca Juniors e o Colo-Colo, que precisava do jogador para pelo menos terminar o campeonato chileno. E o GE trouxe a notícia aí que
a negociação entre o time argentino e o Palácio está bem encaminhada. O Vasco ainda tem aí 50% do passe do jogador, não está participando da transação, né? Parece aí que a multa rescisória é de 4 milhões de dólares, que equivale aí a 23 milhões de reais. O Vasco teria ali 50% dessa transação. O Vasco, quando vendeu o atleta para o Colo-Colo ali, os 20%, ele vendeu por 2 milhões e 400, ganhando agora aí mais 11 milhões mais ou menos, estaria aí num lucro de 5 milhões, um jogador que poderia ter se adaptado melhor aqui no futebol brasileiro, né? Se tivesse feito uma boa passagem pelo Vasco, com certeza ele estaria jogando na Europa. Um jogador alto, um bom físico, tem um bom toque de bola, chuta muito bem de fora da área, mas infelizmente veio para cá muito novo e acabou não se adaptando. Parece aí que agora vai trilhar aí o seu caminho no futebol argentino, que ele possa estar indo para lá para Boca Juniors e que o Vasco possa estar recebendo nesse final de ano aí essa grana, que seria muito bem-vinda, né? Já que a gente sabe que a 777 deixou o Vasco aí numa pindaíba e o Vasco necessita de novas receitas, tá aí negociando alguns ativos. Tem a especulação aí do Ryan, pode estar saindo para o Lyon, tem também aí o Eric Marcos, então espero aí que o Vasco possa estar recebendo aí uma grana para poder começar o ano de 2025 ali com os caixas em dias, para poder estar pelo menos com um começo, né, de temporada tranquilo. A gente sabe que a temporada do ano que vem vai ser um pouco mais curta por causa do Super Campeonato Mundial, né? O Campeonato Brasileiro já vai estar começando ali nos inícios de março, então o Campeonato Carioca vai ser antecipado também. Então o 2025 do Vasco tem que estar sendo planejado a partir de agora, para a gente poder ter uma temporada tranquila. E falando a respeito de temporada tranquila, o Pedrinho, né? A segunda notícia que eu quero estar comentando aqui é que o Pedrinho anunciou que vai estar fazendo uma entrevista coletiva, né? Na quinta-feira, a partir das 3 horas da tarde. Ele que no final de semana aí acabou sendo muito cobrado por ter bloqueado muitos torcedores, muitos jornalistas. O Pedrinho tem essa questão aí pessoal, ele se envolve muito, né, nas críticas e acaba aí extrapolando, fazendo com que o seu pessoal saia ali da cargo, né, de presidente do Vasco, e bloqueou aí muitas pessoas aí que reclamaram bastante nas redes sociais. E ele vai estar aí trazendo algumas informações a respeito aí da situação que o Vasco está tendo aí com a ECAP aí na justiça, falar a respeito da recuperação judicial, falar a respeito aí da janela de transferência do meio do ano aí, que foi muito pífia, né? Jogadores aí que na maioria não está participando dos jogos. Tem aí o Marcelo Santana, que não vem fazendo um bom trabalho no Vasco, né? Então essas questões, tem a SAF, tem também o potencial construtivo, tem muito papo para o Pedrinho botar em dia, né? Ele que prometeu muita transparência quando assumiu a presidência do Vasco, e na minha opinião ele tem sim que ser cobrado, mas eu acho que essa cobrança está sendo muito exacerbada. O cara entrou ali no meio de um furacão, a 777 estava indo por água abaixo, conseguiu ali trazendo de volta o associativo ao comando do futebol do Vasco, né? Se não tivesse feito isso, com certeza a gente estaria tendo aí um ano muito catastrófico. O Vasco, que vinha sendo espancado pelo Flamengo, estava na beira da zona do rebaixamento. Pedrinho chamou ali os seus pares, juntou forças, conseguiu estar até agora aí mantendo o salário em dia, o time organizado. Infelizmente, dentro de campo, pelo elenco ser um elenco limitado, né? Vem sofrendo agora no final do campeonato, mas estamos fazendo aí um campeonato digno, né? Um campeonato sem muito desespero. Estamos na 9ª colocação, brigando ainda ali por uma Copa Sul-Americana e também, quem sabe, uma Libertadores das Américas. Então eu acho que a torcida está sendo muito exigente. A gente tem que ter ali um ponderamento, sabe, ver o que está acontecendo, e eu acredito que o Pedrinho vai estar trazendo aí os esclarecimentos necessários nessa quinta-feira para poder estar tranquilizando o torcedor, que a gente sabe aí o Vasco vem sofrendo
sofrendo bastante. Nos últimos jogos aí foram apenas 2 vitórias, né? E isso aí incomoda bastante, mas eu creio que o Pedrinho vai estar aí trazendo essas explicações do que está acontecendo, porque também fica pipocando aí muita notícia que o árabe quer comprar, agora o bilionário Guerreiro quer comprar a SAF do Vasco. Ele vai estar trazendo a explicação. Acho que primeiro organizar as finanças para poder fazer uma venda tranquila, que não possa estar prejudicando o Vasco de novo, porque quando o Vasco foi vendido para 777 Partners, foi aquela festa, aquele auê, que a torcida aí fez musiquinha dizendo que a 77 tinha dinheiro pra caralho, e no final tá aí, ó, dobrou em 50% aí a nossa dívida. Era 700 milhões, agora é 1 bilhão e 100, então é um absurdo que eles fizeram, e o Pedrinho tem razão. Temos que dar aí uma oportunidade para ele mostrar o seu trabalho, e no final do ano aí, de repente, a gente vê aí o que está acontecendo, como vai ser a janela do começo do ano, se ele vai estar trazendo bons jogadores para acrescentar. O Vasco precisa de jogadores com saúde, jogadores que venham justamente para entrar e agregar o time, e se caso ele não for aí feito aí essas coisas que o Vasco necessita, né, e ele faça aí outra venda desastrosa, a gente cobre e tira ele lá do comando, porque a gente tem que dar uma moral. Ele é um ídolo do Vasco, jogador, o garoto que foi criado ali dentro, família humilde, família vascaína, então a gente vai ter que dar uma moral, acrescentar aí mais a confiança nesse final de ano no Pedrinho. Essa é a minha opinião. Acho que ele merece estar aí sendo observado, né, principalmente pela torcida, que eu acho que ele tem boas intenções, mas não sei se quem está do lado dele tem as boas intenções também, que possam estar aí ajudando o Vasco. Parece que a gente vai conseguir aí ter um final de ano tranquilo. Terminar o vídeo, vamos falar a respeito do campo e bola, falar a respeito do time que vem aí oscilando bastante. Nos últimos 12 jogos foram apenas 2 vitórias. Os times que estavam brigando aí na parte de baixo da tabela ali, pela zona do rebaixamento, já estão encostando no Vasco. O Corinthians aí é o time mais próximo aí. Há pouco tempo ele estava brigando para sair da zona do rebaixamento. O Fluminense também está ali oscilando e chegando perto do Vasco. Então o Vasco precisa de um choque de ordem, um choque de realidade. E o GE trouxe aí informações hoje que o Rafael Paiva aí pretende fazer algumas mudanças na equipe, né? Mudar, quem sabe, aí o esquema tático do Vasco. Na coletiva de imprensa após a derrota do Vasco para o Fortaleza por 3-0, o técnico falou que o Vasco precisa aí tá revendo aí algumas questões, mudar a plataforma de jogo, quem sabe, e também pode estar mexendo nas questões ali de alguns jogadores estar entrando no time titular. Eu acho aí que o Rafael Paiva vem deixando muito a desejar, vem teimando muito com alguns jogadores, né? Jogadores que vem rendendo muito abaixo da crítica, vem sendo vertiginosamente ali na questão física, né? Jogadores que não estão completando pelo menos ali os 90 minutos ali em campo com alguma competitividade. Então eu acho que com certeza tem que ter alguma mudança. O Vasco tem aí 10 dias aí para o próximo jogo. O elenco vai estar se apresentando apenas na quarta-feira, né? Teve esses dias de folga para poder estar pelo menos também botando o psicológico em dia, viver um pouco mais com a família, para poder estar também tendo um social melhor, né? Que a gente sabe que a pressão é muito grande, a torcida do Vasco vem exigindo bastante, a imprensa falando, os criadores de conteúdo também impressionando bastante, já estão pedindo a cabeça do Rafael Paiva, que na minha opinião, se não fosse o técnico do Vasco hoje, nós estaríamos brigando pela zona do rebaixamento ali. Ele vem fazendo um trabalho regular, é um cara que é novo na profissão, né? Tá pegando agora a primeira experiência no time principal, mas parece que ele já está aí vendo ali com bons olhos algumas modificações.
eu acredito que caso ele mantenha aí o 4-3-2-1, ele vai estar mexendo em algumas peças do time. Eu acho que, na minha opinião, o Piton já está merecendo curtir um banco de reserva. O Verratti também, nesse 4-3-2-1, fica muito sozinho lá no ataque, precisando do apoio do Paulo Henrique e também do Piton, que vem deixando muito a desejar nos cruzamentos, que era a nossa arma. A gente só tinha essa jogada, que era o cruzamento do Piton para dentro da área ali para o Verratti. O time adversário já marcou essa jogada, já estão botando mais gente em cima do Verratti. Então eu acho que, se for para manter esse esquema 4-3-2-1, vai ter que sair pelo menos ali o Verratti e também o Piton, o meio campo ali, botar um meio campo mais ágil, tirar o Cocão também, que vem jogando muito, parar com esse negócio do Puma Rodrigues estar jogando na ponta direita. Puma Rodrigues é lateral, teve ali até bons lances ali contra o Bahia, um bom jogo, mas foi um lapso ali, foi uma improvisação que deu certo, mas está na hora de parar de improvisar. Eu acho que, na minha opinião, eu mexeria no time, na questão tática. O GE disse que ele poderia estar trazendo ali também o 3-5-2, botando 3 zagueiros ali e dando uma liberdade maior para os laterais, né? Para eles poderem atacar mais. Aí você poderia até armar um time ali com 3 zagueiros, o João Vitor pela direita, o Maicon ou o Rojas no meio de campo ali, no meio da zaga, o Pelé pela esquerda, liberando, né, os 2 alas, o PH e também o Piton, botando um meio de campo ali com Maximini e Hugo Moura, e também ali ou o Payet ou o Coutinho, né, para poder dar aquela assistência ao ataque. E no ataque manter o Verratti, que teria mais opções de cruzamentos, mais opções de jogada pelo meio, juntamente com o Ryan. E quem sabe também, se não for o Ryan, botar o Emerson Rodrigues pela esquerda, mas eu preferia que fosse o Ryan. Já no esquema que eu prefiro mais, que é o 4-4-2, né? Aí muita gente vai falar que é um esquema ultrapassado, mas se você for ver, o esquema mais vencedor do Vasco foi um 4-4-2. O Antônio Lopes usava muito esse esquema. Eu acho que o time fica um pouco mais protegido jogando ali com 2 linhas de 4, né? Eu traria ali um time mais ou menos assim: o PH na lateral direita, o João Vitor, o Léo Pelé e também o Vitor Luiz na lateral esquerda, né? Deixaria o Piton de fora, botaria um meio de campo ali com Hugo Moura e Maximini para proteger um pouco mais, dar um suporte mais fixo ali na frente da zaga, e botaria dois meio-campistas mais ofensivos. Poderia ser ali o Galdames e o Felipe Coutinho, ou o Payet. Eu preferia o Felipe Coutinho, porque o Payet, depois desse migué que ele meteu aí, na minha opinião, já acabou, já poderia estar sendo dispensado. Eu colocaria ali, você pode até estar reclamando do Galdames, mas o Galdames vem fazendo nas 2 últimas partidas aí, ele vem fazendo aí bons jogos, apesar do Vasco ter sido derrotado aí pelo Botafogo e também pelo time do Fortaleza. O Galdames foi o menos comprometedor ali no meio de campo, então eu colocaria pelo menos ali, não, nem botaria o Galdames, já que o Jair está podendo chegar agora aí, né? Botaria o Jair, botaria o Hugo Moura e também o Maximini, e botaria o Felipe Coutinho para armar esse losango ali no meio de campo. E no ataque eu colocaria ali o Ryan. Aí você pode escolher entre o Alegria, o próprio Emerson Rodrigues e quem sabe até manter o Verratti. Eu sei que é difícil para a gente barrar o nosso artilheiro da Copa do Brasil, um jogador importante aí na reestruturação do Vasco. Depois que ele usou ali a braçadeira de capitão, ele foi promovido a capitão do time, ele se entregou bastante, luta, mas infelizmente vem passando numa seca aí, 8 jogos sem fazer gols. Então eu acho que se não armar um esquema tático ali que priorize mais ali as jogadas para o Verratti, que o time chegue mais no ataque, ele vai ficar continuando jogando sozinho, e sozinho a gente já viu aí que ele não vai conseguir nada, porque a mobilidade dele pro ataque é ruim. Ele até ajuda mais do que o Ryan, né? Tem que botar o melhor em campo, porque tem que mudar o que está acontecendo. O Vasco vem jogando muito mal, e quem sabe aí a gente possa estar contra o Internacional
voltando a jogar melhor, voltando às vitórias, porque o time tem que pontuar. Se o Vasco pelo menos sair dessas 3 partidas aí dificílimas, essa sequência de 3 jogos dificílimos contra o primeiro, o terceiro e o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, o Vasco sair pelo menos com 3 pontos, o ideal de bom tamanho, porque os últimos jogos aí são jogos já com a rapaziada da parte de baixo da tabela, né? Vamos jogar contra o Corinthians, que vai ser um jogo de 6 pontos. Também vamos pegar o Atlético Mineiro, que está abalado aí pela derrota do Urubu. De repente também já vai tomar uma porrada do Botafogo no dia 30. Então vai estar aí envolvido com essas decisões. O Vasco tem condições, mostrou que tem condições de ganhar do Atlético. Tem o Cuiabá e também o Atlético Goianiense, que estão lá na parte de baixo. Então o Vasco pode estar saindo aí de uma boa vitória contra o time do Internacional. Ele pode estar arrumando aí, quem sabe, aí mais 12 pontos nos últimos jogos aí e buscar de vez aí a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Essa daí foi a minha opinião a respeito dessas informações que pintaram no dia de hoje. O Vasco aí que vai ficar um bom tempo sem jogar, né? 10 dias. Vamos ter aí notícias escassas. Vamos tentar estar trazendo aqui algumas informações, opinião aqui a respeito do que é noticiado no dia a dia do Vasco. Valeu? Um grande abraço a todos. Saudações vascaínas.